Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, hoje recebendo o general Heleno. Ele foi o comandante militar da Amazônia e o primeiro comandante da Força Militar que atuou no Haiti, com um trabalho fantástico, reconhecido mundialmente. Mas aqui a situação do Brasil é quase de um conflito permanente. E aquilo que nós encerramos o primeiro bloco, general, o exemplo vem de cima. Qual o efeito que isso provocou realmente no ânimo do brasileiro, na situação das pessoas enxergarem as suas principais autoridades envolvidas com falcatrua e corrupção? Eu acho que isso teve um lado positivo, que foi essa repulsa de uma grande parte da sociedade à corrupção. Ainda que essa repulsa, para se transformar em gestos em prol de sanar essa situação, demore um pouco, porque há atitudes que são quase que instintivas do brasileiro normal. Esse golpe, né, que é dado sem maiores intenções, mas que no fundo, ele é reflexo dessa falta de compromisso com a retidão, né? Mas isso aí não dá para discutir isso agora. Mas, na verdade, eu acho que isso é um aspecto positivo. A sociedade parou para pensar, bom, não dá para continuar assim. Nós não temos futuro se nós continuarmos a ter os ralos que nós temos com o dinheiro público. E ralos que agora ficaram evidentes e são gigantescos. Quer dizer, isso tem que ser tapado. Eu acho que há essa consciência hoje na população. Por outro lado, o mau exemplo que fica, sobretudo para a juventude. Porque nós temos já cabelo branco e os cabelos ficaram brancos de muita coisa que a gente assistiu. Ficaram brancos por muita coisa que a gente assistiu aí ao longo do tempo. Mas os jovens, eles precisam ter esse tipo de exemplo. Até em casa, né? Por que tanta gente valoriza a família? Porque ali é o grande núcleo de educação. Eu comandei uma escola preparatória de cadetes, que é uma escola de formação do futuro militar. Na época que eu comandei, era o passo para chegar à Academia Militar das Agulhas Negras. E discutindo com algumas psicólogas sobre uma mudança de ensino que nós realizamos na escola preparatória, eu disse a elas que ali era uma escola de formação. E foi interessante que praticamente todas elas reagiram a esse conceito. Elas disseram o seguinte: não, vocês aqui na escola, vocês não formam ninguém. Esses meninos vêm formados de casa. Quem forma é a família. Vocês dão as regras do jogo, talvez vocês façam um lustre nessa formação, né? Vocês colocam dentro daqueles princípios que vocês defendem e são bastante incisivos na defesa desses princípios, mas isso eles trazem de casa. Os que não trazem de casa ou vão embora ou mais tarde vão deslizar, né? Então isso é muito interessante, porque quando a gente começa a não cuidar dos valores da família e os exemplos de toda essa pleiade de comunicação que nós temos hoje disponível, quer dizer, hoje a comunicação invade o celular, invade a televisão, invade o rádio. Quem quiser tem notícia o dia inteiro. E quando as notícias são 90% de coisas ruins, né, exemplos que vêm de autoridades que deviam ser absolutamente exemplares e que passam a sensação para toda a população que eles não têm responsabilidade nenhuma com honestidade, né, com o dinheiro público, isso aí, para os meninos, começa a ficar difícil de acreditar que é bom ser honesto. E quando ele mora numa comunidade onde o exemplo que ele tem é o traficante, é o bandido, que para ele, naquela visão inicial de muito jovem que ainda não conhece nada do mundo, para a percepção dele, esse sujeito vive muito bem, né, tem dinheiro para fazer o que quer, vai para o baile funk armado com fuzil, como já foi mostrado no Brasil inteiro na televisão, tem as meninas bonitas em volta, né, tem carro, vive perigosamente, o que para o jovem é sempre um grande atrativo. É sempre um grande atrativo. Então tudo isso vai criando uma deturpação, né, na cabeça do jovem, que nós ainda vamos pagar caro por isso.
Mas essa questão da formação, general, ela pode ser até um pouco contraditória em relação ao que essas professoras falaram, né, essas especialistas. Porque, tudo bem, eu acho que a educação começa na família. Mas uma formação dessa daí, ainda mais que esses são jovens, são pessoas muito jovens que ainda precisam concluir a sua formação, né? A sua formação intelectual, a sua formação como cidadão. Eu acho que nesse caso está certo, a formação no Exército ela é perfeitamente... Não tem dúvida, mas o que elas quiseram caracterizar é o seguinte, não tenham a ilusão que vocês vão transformar as pessoas, não. As pessoas que procuram vocês já trazem uma bagagem de formação. Agora, general, fica uma preocupação, pelo menos para quem é pai, para quem é avô, né, diante da afirmação dessas professoras. Porque se hoje existe alguma coisa que está assim enraizando, é a degradação da família. Os conceitos estão completamente modificados e uma criança de 4 anos está sendo levada a decidir a sua opção sexual. Como é que o senhor analisa isso aí? Se vem da família... Isso tem sido um choque muito grande para nós, porque essa transformação ela foi muito violenta e muito rápida. Essa doutrinação em torno dessa liberdade sexual, dessa liberdade de escolha de gênero, não sei o quê, isso aí, para nós, foi um impacto muito grande. A gente teve que se adaptar rapidamente dentro de um conceito que o general Vilas Boas tem insistido em tocar nesse assunto. E é sempre que ele toca no assunto, a gente percebe que cria um mal-estar com o entrevistador. Quando ele fala no politicamente correto, né? Porque o politicamente correto ele acabou sendo imposto à sociedade, vem carregado de uma grande dose de ideologia e é muito difícil separar o que é realmente politicamente correto e o que dentro desse politicamente correto é o correto. É o proposital para tornar as coisas incorretas. E muitas vezes fazer da sociedade algo extremamente corrompido. General, a gente gostaria de colocar um pouco a questão constitucional. Na sua avaliação, quais seriam os aspectos principais da Constituição que contribuem negativamente para que a segurança pública eventualmente favorece o crime e também a insegurança na sociedade? Bom, eu vou copiar uma piada, né, que foi feita pelo José Simão, que é um homem extremamente inteligente e muito, assim, ele é muito irreverente com as coisas, né? Que até é a profissão dele, né? Como humorista é ser irreverente. E ele outro dia comentou que um amigo perguntou para o outro, escuta, você já leu toda a Constituição? E o amigo falou, eu já li toda. E o Brasil morre no final? É uma pergunta muito inteligente, né? Porque a gente vê tanta coisa na Constituição que, primeiro que, não sei se é de propósito, as leis sempre têm muitas interpretações, né? E essas interpretações dão margem a todas as nuances jurídicas de defesa, de não sei o quê. E as coisas muitas vezes se arrastam por conta da falta de clareza das leis. Eu acho até que é meio proposital isso. Eu gostaria de voltar a esse assunto, general, porque o país vive hoje uma situação realmente conflitante diante das últimas decisões e dos episódios que estão se registrando no país. O principal deles, recentemente, é esta decisão de uma espécie de salvo-conduto ao ex-presidente Lula e que provocou uma reação nacional sobre isso aí. Como nós não temos preocupação de sermos politicamente corretos, os nossos cabelos brancos já permitem alguma licenciosidade, nós vamos tratar deste assunto depois de um pequeno e rápido intervalo.